Olá, galerinha, tudo bem? Então, vocês na disciplina de História estavam trabalhando com a história oral, ou seja, a história falada, né? Agora, a gente vai começar um novo capítulo, onde a gente vai começar a estudar essa história depois que ela começou a ser registrada. Como é que foi esse processo? Antes ela era só contada em forma de história, de lenda, né, de conhecimento, agora ela vai passar a ser escrita, a ser colocada no, como a gente usa hoje em dia, no papel. Então, vamos ver como é que foi esse processo. Então, lá na primeira imagem, na página 15, no LDI de vocês, vocês têm a imagem de uma tábua de argila, onde tem várias coisas escritas. É uma tábua que ela tem mais de 4.600 anos, foi encontrada na Mesopotâmia, tá? E aí, sobre essa tábua de argila, vocês têm que responder duas questões. Se o modo de escrita daquela tábua ela é parecida com o modo que a gente usa atualmente, que não é completamente diferente, é outra escrita. E a segunda questão é se hoje em dia como é que a gente faz os registros, né? Tipo, a gente usa papel, a gente usa o computador, né? A gente usa o celular. Então, hoje em dia, as nossas formas de registro são essas: o papel, o celular, o computador, né? Aí, depois disso, a gente vai começar a viajar um pouquinho sobre a história da escrita, beleza? Então, o seguinte, as primeiras escritas, os primeiros registros que se teve da escrita da humanidade, eles foram produzidos já há muito, muito, muito tempo. E cada dos lugares onde eles encontraram esses registros, né, tinha uma forma diferente de se registrar a escrita. Então, alguns usavam, como vocês viram ali na Mesopotâmia, a argila, alguns usavam as paredes, né, alguns usavam troncos, usavam várias coisas encontradas na natureza, o que eles tinham de recurso para poder estar registrando a sua escrita. E a própria escrita também era diferente. Elas eram, por exemplo, algumas com forma de imagens, algumas com outros tipos de sequências, no caso, de códigos que eles usavam para registrar essas coisas. Então, esses códigos, né, os pesquisadores, eles estudaram muito sobre eles viram que a maioria deles era sobre os impostos recolhidos, sobre leis e sobre a religiosidade. A maioria deles era para registrar esse tipo de coisa. Artigos religiosos, né, por exemplo, os mandamentos, por exemplo, orações que se tinha, as leis da época eram registradas dessas maneiras também, que podia, que não podia ser feito, e os impostos que eram cobrados, que eram recolhidos da população, ok? E depois de vocês conhecerem um pouquinho disso, de vocês descobrirem, vocês vão conhecer diferentes formas de escrita pelo mundo naquele tempo. Então, por exemplo, no México, o que hoje, antigamente não se chamava de México, né? Mas o povo que vivia lá há mais de 3.000 anos, né? Eles faziam essas escritas, eles pintavam em papel mesmo, em casca de árvore, entalhavam cerâmica, as coisas que eles queriam registrar. E como o que a gente estava falando, eles registravam, né, as suas cobranças de impostos, algumas coisas do cotidiano eram dessa maneira que eles registravam. Já o povo da Mesopotâmia, né, eles usavam argila úmida e depois eles botavam para secar no sol ou num forno, como vocês vão visualizar ali no LDI de vocês, beleza? A China, eles já usavam eles foram os primeiros a usar o papel, no caso, né? Mas eles usavam também a cerâmica antes disso e cascos de tartaruga, por exemplo, antes do desenvolvimento do papel para o registro deles, tá? Então, eu acho que era isso, que era casco de tartaruga, casca de árvore, o papel depois de muito tempo, a cerâmica, paredes, né, eram utilizadas. Os egípcios, por exemplo, utilizavam as paredes, as superfícies das coisas para eles escreverem, como as tumbas
e vocês já devem ter visto em filmes, ou se não, vão visualizar aí na LD de vocês, sobre a superfície deles tinham os escritos assim. Então, eles não se apegavam a algo para escrever, eles registravam na parede, no próprio espaço que eles tinham, ok? Na própria estrutura que eles tinham. Então, gente, depois de vocês terem essa noção de como foi o desenvolvimento, de como era o processo de escrita, né, que ele era basicamente para o registro de cobrança de impostos, alguns registros religiosos, de cotidianos e de leis. Era para isso que servia a escrita naquela época. Então, só que a lei de um lugar, ela não podia ficar só em um espacinho reservado, né? Então, ela tinha que passar adiante. O que acontecia? No Antigo Egito, por exemplo, o que acontecia? O faraó, ele pensava na situação, criava a lei, no caso, né? E ele tinha o escriba que registrava isso para ele. E esse escriba, ele era responsável por colocar no papel, no pergaminho, no caso, né? O que o faraó estava determinando para que isso fosse espalhado, para que isso se seguisse como lei, como ordem, para depois não ficar, não, mas eu acho que ele disse isso, mas eu acho que ele disse aquilo. Não, ele disse exatamente isso porque está escrito aqui, ok? Então, como a professora estava falando, os povos eles tinham diferentes maneiras de registrar isso através de desenhos, né, através de imagens que representavam tanto o som como a própria situação daquele momento. E aí, depois de um certo tempo, essa forma de se registrar, ela não era mais suficiente, né? Porque muitas pessoas era como uma obra de arte, ela dá para interpretar de várias formas diferentes. Por exemplo, se eu coloco um animal no lado de uma pessoa desenhada numa parede, e se eu coloco essa pessoa segurando, portando, por exemplo, uma flecha, será que eu vou entender que ele está caçando aquele animal, ou será que eu vou entender que que ele domesticou aquele animal e agora aquele animal está junto com ele? Então, isso ficava muito confuso, e daí eles precisaram utilizar outras formas de registro, que foi onde se desenvolveu a escrita, as letras em si, né? Os fenícios que viviam no Líbano, né, que hoje que é um país asiático, por exemplo, eles desenvolveram um alfabeto que tinha 22 consoantes. E depois os gregos eles foram acrescentando mais símbolos aí nesse alfabeto fenício, e aí criaram o próprio alfabeto deles. E depois os o povo latino, no caso, né, o tradicional foi se desenvolvendo isso, um novo alfabeto, que é o alfabeto que a gente usa hoje em dia, beleza? Então, surgiu lá com o alfabeto fenício, que tinha aquele monte de símbolos e códigos, daí os gregos foram lá, modificaram e acrescentaram algumas coisas para começar a utilizar esses códigos para escrever as suas palavras, as suas mensagens, e aí hoje em dia há o alfabeto latino, que é o alfabeto como a gente conhece, ok? Então, passamos pelo processo de registro com o desenho, com as figuras, descobrimos que eles começaram a registrar isso porque eles precisavam da comprovação daquilo que havia sido dito, das leis, por exemplo, de que uma pessoa pagou o imposto, de que uma pessoa não pagou, precisava desses registros, né? Conseguiram criar esses registros. Tinha lá a pessoa para o faraó que fazia esses registros, tinha os monges que faziam esses registros, e só que alguns desses registros eles não podiam ter apenas uma cópia. Por exemplo, como começou a, a se divulgar, no caso, os textos religiosos, por exemplo. Não podia ter só um desses textos. Várias pessoas daquela religião queriam ter acesso, tinham que ter acesso também a esse mesmo texto, para que todos compreendessem da mesma maneira. Então, não podia sair daqui de uma maneira, lá ele escrever de outra, e daí depois as ideias não fecham. Então, o que acontecia? Esses monges que eles registravam as coisas também, que eles já dominavam a escrita, eles começaram a fazer cópias desses documentos, tanto dos documentos religiosos como de outros documentos que eram solicitados para eles também. Então, o trabalho deles era esse, pegar esses documentos que eram entregues para eles
e fazer uma cópia daquele documento para que estivesse para poder fazer a própria distribuição e divulgação daquele material, né? Para criar então essa rede de comunicação entre outras cidades, entre povos, povoados e civilizações, ok? Só que esse trabalho ele era muito cansativo, bastante cansativo. Porque imagina, você pega um texto e você tem que escrever ele todo de novo, e depois ele todo de novo, e depois ele todo de novo, e várias vezes isso. Então, era muito cansativo e muito trabalhoso. Aí lá, aproximadamente no 560 anos assim da existência da Terra, no caso, né, como os anos que a gente conhece como hoje em dia. Então, o alemão, o Johannes Gutenberg, ele desenvolveu uma máquina. Ok, e o que fazia essa máquina? Essa máquina, ela era como se fosse a impressora de hoje em dia. Como é que era feito esse trabalho? A professora vai até mostrar para vocês como era feito o trabalho do Gutenberg, como era a impressora dele. Vocês têm a imagem ali no LD de vocês, mas a prof vai mostrar aqui ela numa forma maior e poder explicar para vocês como ela funcionava. Então, vocês agora estão vendo aqui a impressora do Gutenberg, beleza? Então, aqui, ó, vocês estão vendo a prensa, que é onde desce aquela alavanca ali, e aí pressiona o papel em cima dessa bandeja aqui, que é onde são posicionados, vocês estão vendo essas barrinhas aqui, esses espaços? Aqui são posicionadas as letras para poder vir o papel em cima e marcar com a tinta, no caso, que vai ser colocada sobre eles. Então, as escritas, elas são posicionadas ali, as palavras, elas são posicionadas ali, aí é passado uma tinta, e aí aqui, essa placa, ela vai para debaixo da prensa, é colocado um papel em cima, e esse papel é pressionado sobre as letras para poder haver essa cópia do que está escrito, né? Então, não pense que isso também começou a ser muito fácil, porque às vezes, como ela era cópia, ela era montadinha, ela não pode ser, é como se fosse um espelho, ela não vai poder ficar igual. Vocês podem ver aqui que a mão da professora aqui se encaixa certinho, mas se a professora vira, vocês conseguem ver que elas são, são apresentadas de forma diferente. É tipo um espelho. Então, toda a escrita aqui ali, ela tinha que ser colocada espelhada, tinha que ser colocado de trás para frente todas as palavras, começar a frase do final, por exemplo, para que isso pudesse ficar certinho lá no papel, no documento. E daí, se a pessoa que estava montando aquilo ali erra alguma coisa, e aí ela vai ter que e ela acaba tipo achando que está certo e imprime várias coisas usando a mesma forma, então ele vai entender depois que tudo aquilo lá está errado, então ele vai ter que fazer todo aquele documento de novo, todos aqueles documentos de novo. Então assim que funcionava a impressora do Gutenberg, ok? Beleza. Então vamos voltar para o nosso material. Depois de vocês descobrirem como aconteceu ali o desenvolvimento da impressão, né, da primeiro tipo de impressora, vocês vão começar a ver os documentos e a história. Vocês vão ver que esses documentos eles eram analisados por pesquisadores, né, para poder se entender como funcionava aquela situação lá. Então, os estudiosos eles achavam um documento, achavam algum objeto, alguma forma de registro, e eles estudavam e analisavam para entender como é que estava funcionando aquele lugar naquele momento, como é que era a vida daquelas pessoas naquela época, o que elas caçavam, o que elas comiam, o que era através desses documentos, através desses registros, ok? Então, funcionava assim. E aí, esses pesquisadores, eles começaram a classificar esses registros históricos, essas fontes históricas, que era de onde eles descobriam como acontecia essas coisas que eram chamadas de fonte histórica, eles começaram a classificar em escritas, em fonte histórica escrita, em fonte histórica oral, em fonte histórica material, em fonte histórica visual. Como é que funcionava isso? Que exemplos que a professora pode dar para vocês? A escrita, ela seria sim o documento com as palavras ali registradas, né?
que eles daí conseguem fazer a leitura daquele documento e conseguir entender a história ali, aquela situação, através da escrita. As orais, elas vêm, como vocês estudaram anteriormente, no capítulo 1, que vocês estavam estudando antes, elas vêm trabalhadas em formas de histórias, de lendas, de contos. Aí, o material, ele é através de objetos, né? Por exemplo, algumas esculturas, algumas construções, através da análise daquela estrutura arquitetônica, por exemplo, né? De brinquedo, de moeda, de roupa que tinha. E o visual, ele era feito a partir de fotografias, de filmes, de pinturas, né? Que eram produzidas por aquela população, por aquela civilização naquela época. Então, esses registros, eles eram feitos, eles eram encontrados, eles eram analisados por esses pesquisadores, eram considerados uma fonte histórica e aí eram classificados como oral, escrito, visual ou material, beleza? E aí vocês vão ter algumas atividades para fazer sobre isso. E aí a gente entra nos nossos últimos tópicos, que são os diferentes tipos de linguagem atuais. Por exemplo, vocês sabem, né? Vocês lembram que na sala de aula a gente tinha junto a professora Alice, que ela trabalhava como intérprete de Libras. Qual era a função dela? Passar a informação para o nosso colega na linguagem que ele podia entender, porque ele não escutava. Então, a linguagem falada para ele não servia. Então, o que a gente tinha que fazer? Tinha que fazer o gestual. No caso, usar os sinais de mão, que como são chamados, né, as configurações de mão e as suas movimentações corretas, para comunicar para o Gu o que a gente estava falando, ok? E muitos de vocês aprenderam alguns sinais. Então, como tarefinha extra para vocês, vai ficar cada um de vocês escrever o próprio nome, pode mandar através de vídeo para a professora, ok? Ou pode fazer a sequência de foto, vocês vão ter ali no material de vocês do LDI as configurações das letras, tá? Para vocês escreverem o nome de vocês e mandar para a professora, além de todas as atividades desse capítulo. Aí, depois de Libras, vocês vão visualizar um outro tipo de configuração, que vai ser o alfabeto em Braille. O que seria o alfabeto em Braille? O alfabeto em Braille, ele é um alfabeto próprio para pessoas com deficiência visual ou cegas, que não enxergam. Como é que funciona? Cada letra é representada por um código, e esse código ele aparece em alto relevo, ok? E daí a pessoa que vai ler, no caso, ela vai passar o dedo por cima e ela vai conseguir sentir, utilizando o tato, o que está escrito ali, ok? Beleza. Aí depois, lá na página 25, vocês vão ter outros tipos de linguagem, que seria a dança, o cartaz, né? Tipo, ali vocês têm o break como representação da dança, tem um cartaz de vacinação como representação do cartaz do visual, tem as revistas, os gibis, vocês têm uma linguagem musical, no caso, de uma menina indígena da tribo que fica aqui em Biguaçu, né, de etnia Guarani. Vocês têm como exemplo as mensagens de WhatsApp como mensagem instantânea, forma de comunicação, e tem a linguagem teatral como representação também. Ali vocês vão visualizar o teatro de fantoche, ok? Que daí usa também a linguagem, o visual, tudo junto, e a dramatização para poder passar aquela mensagem, passar aquela história. Depois disso, vocês vão ter algumas atividades para falar, para responder, utilizando os conhecimentos sobre essas diferentes linguagens que vocês vão ter ali, mas é bem simples, porque é só uma apresentação de cada uma delas, e daí vocês vão ter que responder de acordo com elas, ok? Então, gente, essa foi a nossa trajetória aí, e analisando, assim, fazendo uma linha do tempo. Havia